Olá, amada Igreja de Jesus, bom dia! Continuo me chamando Rafilski, mas na verdade, para quem não sabe, meu nome é Rafael, viu gente? Rafilski foi um apelido, então, se você não sabe, quiser falar mal, aí fala Rafilski ou Rafael. Mas se quiser orar também, pode falar os dois, né? Satisfação estar aqui, sou um discípulo amado de Jesus, congrego aqui na IBC já há mais de 15 anos e tenho aprendido nessa comunidade a servir de uma maneira muito especial. E a gente, pouco tempo atrás, teve a série aqui, Herança de Fé, e tivemos na nossa presença tantos líderes e pastores de outras igrejas, né? Fazendo aqui menção a como a IBC e os nossos pastores os influenciaram ao longo da história, e eu não poderia deixar passar, apesar de estar em julho, e louvar a Deus e agradecer pela vida dos nossos pastores, pastor Armando, pastor José Edson. Obrigado pela vida de vocês, de tanto exemplo, de tanto tremor e temor diante da palavra. Nosso querido pastor Alcimor, pastor Almeida que está de férias, pastor Hamilton também, que ao longo da história e da jornada tem sido pessoas, né, que conduzem esse rebanho de uma maneira muito especial, e eu sou fruto disso, sou fruto desse lugar, né? Então sou muito grato. Obrigado, pastor, obrigado, pastor Zé Edson, por todo o apoio, carinho, né? Tudo isso aqui certamente é fruto também de investimento de vocês, e essa herança de fé continua viva aqui. Para você que não me conhece, ao servir nessa igreja, eu estou colaborando, coordenando a iniciativa de jovens. Tem algum jovem de 18 anos? De 18, levanta a mão. Só tem um. Jovenzinho de 25 anos. Entre 18 e 25, tem alguém? Temos. De 25 até 39, um jovem assim mais maduro? Temos muitos. Agora um jovenzinho assim já de 50 para cima. Muita gente, ou coisa boa. Mas isso é para aproveitar e convidar você, para você que é jovem aqui na IBC, não sabe aquilo que acontece, para nos seguir lá no @movimento.atos, lá tem a programação, tudo que acontece com os jovens, o que a gente faz na segunda-feira, que é um tempo de evangelismo público lá no Anfiteatro da Beira-Mar, os nossos cultos aqui, passeios e programações como Salvação. Então você é muito bem-vindo para fazer parte, para não andar sozinho. A igreja é grande, talvez você está acostumado a perpassar por aqui e a não conhecer algumas programações, então quero te convidar a conhecer o movimento de jovens dessa igreja, tá bom? Mais informações passa ali no Conexão, que certamente os nossos irmãos ali, eles vão te conduzir ali para fazer parte de um GR e se integrar um pouco mais, tá bom? Eu quero fazer uma introdução com você e quero, antes disso, orar ao Senhor. Podemos fazer isso? Respeitando a tua iniciativa de fé. De repente você é um convidado, alguém que está vindo aqui pela primeira vez, talvez você que já está acostumado com pregações tão sólidas e tantas pessoas aqui. Hoje vai ser um tempo desafiador e eu quero orar contigo, pedir para que o Espírito Santo de Deus fale conosco, amém? Pai amado, Pai querido, soberano Deus, Deus de majestade, Deus que ao longo da história tem mostrado a tua fidelidade, mesmo quando muitas e tantas vezes somos infiéis. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã nós, como igreja de Jesus, viva aqui nesse lugar reunida, queremos contemplar a tua presença, elevar o teu nome ao lugar mais alto e reconhecer, Senhor, que a tua palavra é fundamento para os nossos dias. Sem a tua palavra, Senhor, não conseguimos nos guiar nesse mundo tão caótico. Que o Senhor me use e com muita graça, Senhor, que não seja o cacuete, que não seja a forma, a espontaneidade de quem vai comunicar, mas que seja o teu próprio Espírito, Senhor, a tua própria palavra sendo falada e nos convencendo daquilo que é pecado, juízo e justiça que são teus. Nós te agradecemos por essa manhã. A tua palavra diz que as tuas misericórdias, Senhor, se renovaram. Nós somos gratos porque nós estamos aqui por conta disso, Senhor, e queremos ter mais um tempo especial na tua santa presença. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus.
Meus irmãos, quantos de nós conseguem ler textos longos? Quem se sente inútil depois de um dia inteiro de trabalho ou de estudo? Quem tem a sensação que não está fazendo nada? Estamos vazios, mesmo fazendo alguma coisa? Quantos de nós conseguimos aproveitar a sensação de observar um pôr do sol ou ver o filho brincar? Você se pergunta sobre que tipo de cansaço é esse que eu e você estamos vivendo? Quem de nós não está feliz com a própria aparência? Quem de nós não está feliz e satisfeito com a própria vida? É o filósofo coreano Byung-Chul Han, no seu livro Sociedade do Cansaço, que nos traz essas reflexões, ao falar que estamos vivendo novas relações sociais, fazendo uma análise dessa sociedade moderna, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1945 e 1991, comparando essa sociedade a uma nova, conhecida e dita por ele como sociedade do cansaço, que nasce a partir dos anos 2000, que tem como característica uma exaustão coletiva do eu sem paciência, com excesso de tédio e medrosa. Fica a dica também do livro A Corrosão do Caráter, do Richard Sennett, um livro incrível. Mas como nós, nesse tempo, meus irmãos, podemos ter uma consciência da presença real de Jesus no nosso meio? Semana passada, o pastor Hamilton trouxe uma mensagem pela manhã, falando sobre uma consciência da presença de Deus. O pastor Alcimor nos edificou aqui à noite, também trazendo uma palavra a respeito de obedecermos, termos uma visão real da presença de Jesus. E, sem combinar, eu queria falar sobre a sensibilidade que nós precisamos ter na presença de Deus. Mas o fato é que nessa sociedade do cansaço, como é que eu e você conseguimos ir e vir? Diga-se de passagem, saímos de uma pandemia onde parece que nós acumulávamos microfrustrações todos os dias. Não era mais o cansaço de ir e vir do trabalho, não era mais o cansaço de fazer uma atividade física, mas era um cansaço de estar consigo, um cansaço de ficar em casa, um cansaço de um medo que nós estávamos vivendo, não só enquanto sociedade, enquanto povo, mas enquanto mundo. Como é que nós, nesse nível de relacionamento social, conseguimos de fato perceber a presença de Jesus? Eu quero conversar com você a respeito de um texto muito clássico das Escrituras, onde os evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas, Mateus, vão falar e vão repetir essa história, nos dando a entender a importância dela para nós. E eu quero ler com você, a partir do versículo 18, do capítulo 18 de Lucas, algo que pode nos ajudar a compreender e aplicar essa história para os nossos dias e aprofundar a nossa percepção, a nossa sensibilidade sobre a presença de Jesus. E nos desafiar também a, como igreja e comunidade, não deixarmos passar a oportunidade como essa, de estarmos na presença do Espírito Santo de Deus, mas será que vir ao culto aos domingos, que estar na comunhão com os irmãos já se tornou algo tão trivial, que parece que eu e você estamos cansados? Eu e você vivemos no tédio, repetimos de novo o deslocamento da nossa casa para um campus tão maravilhoso. Você já parou para perceber aquilo que está em volta de nós? Você já parou para perceber como uma grama cortada fala, como uma árvore bem cuidada fala, como o banheiro limpo fala? Essa comunidade, ela tem entendido que a nossa espiritualidade, ela não está simplesmente embaixo dessa tenda. Nós, enquanto igreja, temos sido ensinados que o nosso desafio é andar com Deus. Nosso pastor, há anos e anos e anos, nos exorta, nos leva ao entendimento
de que a nossa fé não pode estar simplesmente atrelada a esse momento de 4 músicas, um aviso, uma oferta, mais uma música. Parece que Deus está dormindo, né? De manhã, então, a gente canta a primeira música, parece que Deus está assim, né? Cochilando. Na 5ª música, parece que Ele acordou. Aí parece que a gente vai, às vezes, pedir uma coisa, aí Ele aceita o que a gente pede. E no final da pregação, eu pareço que encarei Deus como uma bolsa, ou vou aos domingos para tirar algo da bolsa de Deus e viver na semana como se Ele não estivesse comigo. O Deus que ao longo da história tem mostrado a sua fidelidade, continua andando com o seu povo, meu irmão, em todos os lugares. E o objetivo aqui nesse texto é fazer uma análise simples, muito simples, mas que o Senhor fale conosco. O verso 18 do livro de Lucas diz assim: certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Verso 19 diz assim: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, diz o verso 23, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram disseram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse: deixamos os nossos lares para segui-lo. E Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos sinóticos, registram essa mesma história. Nós entendemos que esse jovem era um judeu, por causa desse background, contexto religioso, exposto aqui nesse texto que revela o apreço e o compromisso pelos mandamentos de Deus dados a Moisés. Faz uma pergunta que talvez no nosso tempo não faça mais sentido. Perguntas como essa, talvez na nossa era, para os jovens dos nossos dias, talvez não faça sentido. Afinal de contas, quem é preocupado com a vida eterna? Quem faz esse tipo de pergunta? Mas o que nos interessa é talvez entender que por mais que um jovem atual não faça, por mais que muitas vezes entendamos que isso é um tipo de pergunta de uma velharia religiosa, contudo, para aquela época, essa era uma pergunta de contexto religioso de milhões, como a gente fala por aí. Era uma pergunta de refino. A vida eterna é significado, meus irmãos, de perfeição. E a pergunta também abraça o desejo de entender, ou entendimento daquele homem, como herdar uma vida sem fim, sem prazo de validade, perfeita e eterna. Será que hoje nós estamos buscando isso? Uma vida que não tem fim, uma vida que não tem prazo de validade, uma vida que ela perdura para todo sempre, uma vida eterna. E eu quero destacar alguns pontos desse texto, para que a gente converse de maneira muito prática a respeito do que esses versículos podem trazer para o nosso entendimento nessa manhã. Eu queria falar sobre um primeiro ponto, e eu queria colocá-lo como pequenas perguntas, grandes respostas. O verso 18 disse, nós lemos: certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Gente, no livro de Marcos, ao descrever essa história, diz que o homem correu aos pés de Jesus.
Lucas e Marcos dizem que ele era um homem de alta posição, um líder e provavelmente, dizem alguns comentários bíblicos, membro de um corpo governante de alguma sinagoga judaica. Contudo, podemos aprender com esse jovem ou esse homem a não temer pequenas perguntas que revelam o nosso desejo e o nosso coração para Deus, talvez coisas que nos incomodam. Será que hoje é um dia de eu e você perguntarmos e orarmos a respeito de coisas simples? Como, por que o meu filho se comporta dessa maneira? Por que eu repito esse comportamento há tanto tempo, Senhor? Por que eu não deixo de mentir? Por que eu prefiro evitar o conflito e não falar aquilo que me incomoda? Por que eu venho todo domingo aos cultos? Jesus reservara uma grande resposta para uma pequena pergunta, como o texto mostra, e certamente Jesus continua nos dando profundas respostas quando nossa vontade de segui-lo existe de fato. Mas se você pergunta para o Senhor, eu queria te dizer, meu irmão, que nós também precisamos estar dispostos a ouvir a resposta do Senhor. Se eu tenho pequenas perguntas e sei que o Senhor é um Senhor de grandes respostas, eu preciso entender aquilo que Ele quer me dizer. Por isso que, como comunidade, no valor da responsabilidade pessoal, falamos repetidas vezes nos grupos de relacionamentos, ao longo dos dias, no meio do rebanho, a respeito do mapa, com aquelas duas perguntinhas, não é verdade? O que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer a respeito, como um estímulo à sua responsabilidade de perguntar para Deus, mas ao mesmo tempo escutar aquilo que Deus quer dizer. Talvez você olhe para essa história, olhe para esse jovem, essa história não tem a ver comigo, eu não tenho essa preocupação, porque afinal de contas, eu já sou crente de muito tempo, mas será que existem pequenas perguntas que eu e você precisamos fazer para o Senhor? Será que na verdade eu e você não temos medo daquilo que vamos ouvir dele como resposta? Porque muitas vezes a resposta de Jesus não é aquilo que queremos ouvir, não é verdade? Mas um segundo ponto, e ele tem a ver com o verso 19, que diz: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Eu chamaria esse ponto de identificação adâmica. Muitos comentários, muitas interpretações dizem a respeito de que de fato Jesus não quer dizer que ele é mau. Quando aquele homem pergunta a Jesus e fala com ele, e Jesus retruca, retorna, dizendo: como assim é bom só o Pai? É porque nós precisamos entender que essa pergunta intrigante, Jesus aproveita essa questão para dizer que existe uma fonte de bondade. Meu irmão, se não houvesse a bondade de Deus, uma ética divina nesse mundo, como nós estaríamos? Se não existisse a mão poderosa de Deus, querendo salvar a tantos ao longo da história, como nós sobreviveríamos? Imagine um mundo sem honestidade, um mundo sem sinceridade, imagine um mundo sem paz, imagine um mundo sem fidelidade, imagina um mundo sem amor. Jesus está apontando para o Pai como fonte total da bondade. Certamente, isso é de se intrigar. Jesus dá esse retorno. Parece que muitas vezes, se eu e você formos ler com as nossas lentes humanas, da rotina, do dia a dia, da vida que é o chão de fábrica, parece que Jesus está sendo até arrogante. Mas o fato é que não é uma fala sobre uma eventual decadência moral de Jesus, uma eventual maldade em Jesus, mas é um ressaltar da fonte única e última de bondade que vem de Deus. Talvez não estivesse no combo da resposta de Jesus querer corrigir o homem, mas nós entendemos que a fala daquele jovem
poderia também ser regada de sarcasmo. É possível encontrar histórias na cultura judaica de que os rabinos não eram chamados de bons. Eles só chamavam de bons a lei mosaica. Só ela era boa. Homem não é bom. E há quem diga que isso era uma espécie de sarcasmo daquele jovem ao chegar para Jesus e perguntar: bom mestre, como sendo assim, né? Deixa eu te colocar num lugar melhor para eu ter um papo contigo e retirar aquilo que eu quero de ti, Jesus. E parece que o objetivo daquele cara era mas Jesus tem outros planos na sua resposta ao mostrar a sua grandeza, ao se submeter completamente aos atributos do próprio Pai. Ele diz que o próprio Pai é a fonte da bondade. O fato é que Jesus, apontando para essa bondade, ele também se coloca como alguém disponível e referência para toda uma raça humana, se identificando com Adão. Jesus era gente, não é verdade? Jesus orou, meu povo. Jesus jejuou. Só que eu sou o crente moderninho de 2023, aí não quero orar. Eu sou o crente diferenciado, que toco violão, canto, aí eu não jejuo não, porque já está tudo dominado. Acho que não precisa. Mas o próprio Filho de Deus, cheio de bondade, perfeição, dos pés à cabeça, obediência total ao Pai, está nos dizendo que ele veio de forma humana. E Paulo vai nos dizer que ele é o primeiro de muitos irmãos, porque agora não somos mais escravos do Adão. Agora nós não somos mais escravos da resposta que Adão e Eva deram, mas porque existe agora Jesus, o primeiro de muitos irmãos, eu e você temos a possibilidade de dar agora um sim para Deus. O Adão que deu o não é mais referência do nosso senhorio. O nosso senhorio agora é Jesus perfeito, crucificado, ressurreto, que inaugura, nos constrói uma plataforma, pavimenta uma estrada para que o José, a Maria, o Cleiton, a Bianca, o Rafiuski pudessem andar sobre esse pavimento e agora ter uma outra resposta e dar sim ao Pai. Essa identificação com Adão não é um falar de Jesus que ele tem uma crise moral, mas é apontar para a fonte de bondade, dizendo assim: nós somos filhos de Adão, Jesus é raiz de Davi, nasce homem, mas a nossa resposta agora é diferente, não é igual a resposta de Adão. A nossa resposta agora é um sim, para que todos nós tivéssemos a oportunidade em Cristo Jesus de dizermos para Deus que não queremos ser mais aquilo que éramos, mas em Cristo Jesus sermos aquilo que Ele nos projetou para ser. Efésios 2:10, Paulo vai nos dizer que nós fomos feitos para a realização das boas obras que antemão tinha sido preparada para todos nós. Olha só, uma fala sobre o nosso propósito e o nosso sentido de vida. Fomos chamados antes da fundação do mundo para realizar as boas obras que o Pai preparou para nós. Meu irmão e minha irmã, você sabe quais são as boas obras que o Pai preparou para mim e para você, para que você realizasse? Eu e você temos conhecimento, discernimento, consciência da presença de Jesus, ao ponto de, ao estarmos com Ele, entendermos a sua divindade, o quão completo Ele é, e por mais que nos sentimos, como eu, talvez estou aqui ainda um pouco, né, me sentindo indigno desse lugar, me sentindo alguém derrotado. Tu não pode estar nesse lugar.
Mas o problema não é se sentir assim, o problema é me sentir digno. Me sentir digno de ser atribuído à perfeição. É tipo tomar a ceia, né? Tem um cara que não pode tomar a ceia porque você tá assim, tá assado. Eu não sou digno, irmão, de participar do corpo e do sangue de Jesus. Isso é graça profunda. Mas por puro amor, ao estar perto e na presença de Jesus, Ele nos convida a participar das boas obras que Ele já tinha preparado para nós, amém? E essa vida que diz sim a Deus é uma vida de abundância. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, uma vida de abundância. Aquela vida lá que a turma quer, que não para, que não perece, que não tem fim, Jesus tem a resposta. Um terceiro ponto, meus irmãos, é falar sobre a cultura religiosa versus a cultura de Jesus. É isso que eu entendo, compreendo, a partir do verso 20 e 21, quando ele diz, você conhece os mandamentos. Jesus olha para aquela resposta, olha para aquela pergunta e dá essa resposta. Você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o homem respondeu, eu tenho obedecido todos esses mandamentos desde a juventude. Jesus pode até fazer parte, meu irmão, da cultura religiosa cristã dos nossos tempos, mas nem toda cultura religiosa contém Jesus. Aqui o verso retrata da procedência cultural e religiosa daquele homem, que como vimos é alguém que fazia parte de uma sinagoga, alguém rico e que desde a sua juventude guarda os mandamentos. Jesus provavelmente responde aquilo que na sinagoga aquele jovem já ouvira tantas vezes. Você conhece os mandamentos. Nessa teologia judaica, um apontamento para o que Moisés deixou, um apontamento para a lei, um apontamento para essa cultura. Mas trazendo para os nossos dias, meu querido e minha querida, eu e você, principalmente você que faz parte de uma igreja desde criança, quer seja católica, quer seja protestante, você que desde muito tempo tem os seus ritos, suas rezas, suas crenças, suas orações, nós precisamos olhar para esse texto de uma maneira especial. Você que coloca a chinelinha sempre com o cabresto para cima, porque se for com o cabresto para baixo, a sua mãe morre. Eu corria, meu irmão, estava jogando futebol, eu morava alguns metros de um campinho de futebol, lá no bairro do Jacarecanga, onde eu nasci. E alguém brincava, a chinela está emborcada. Para você que não é de Ceará, você não entendeu, emborcado está ao contrário. E eu voltava correndo, batendo o pé, para desemborcar a chinela. Porque senão, alguém está entendendo o que é que eu estou falando? E eu corria porque a nossa sociedade, a nossa vida comum brasileira, é uma vida de superstições, que desde criança a gente se habitua. E esse cara está dizendo que desde a juventude dele, ele cumpre o que tem que cumprir. Talvez você, meu irmão, faz parte da igreja, é filho de pastor, é filho de um bispo, é filho de alguma coisa. Você convive com a religião há tanto tempo. A sua maneira de guardar os seus preceitos, os princípios, as leis, sobre o que você crê, o que você é. Você talvez tenha até um GR, ó. Você tem uma célula, um PG, o que quer que seja, como queira denotar. Mas nós precisamos entender, eu preciso entender, que aquilo que nós cultivamos por muito e muito tempo, muitas vezes nos impede de perceber o novo. E o novo não tem um problema. O novo não necessariamente se desliga do velho. Não que o novo mandamento não tenha a ver com o anterior mandamento. Mas o que você crê há muito tempo e que Jesus pode apresentar para mim e para você como sendo algo que temos guardado
Mas mesmo sendo crentes da igreja, talvez eu e você precisamos questionar mais uma vez. Quais dessas crenças e ritos que você está acostumado, mas que você viu que ao longo do tempo você repete os ritos, mas você também repete padrões de pecados. Eu não entendia porque é que o povo de Israel tinha passado tanto tempo circulando e não encontrava o negócio. Eu acostumado desde criança, criado no cuscuzinho com ovo, andando no beco da poeira, sozinho, minha mãe me soltava, andava desde os 8 anos de idade só, desenrolado. Aí eu olhava para o texto, olhava para o que Gênesis estava relatando, aí eu falei assim, rapaz, que negócio estranho, o povo não conseguia encontrar o caminho. E aí, ao ingressar e conhecer essa comunidade, eu comecei a perceber que tinha alguns pecados antigos. Pecados que eu conservava com todo carinho. De muito tempo. Coisinhas que parecem só um cheirinho, né? A gente aqui não tem um negócio, né? Eu gosto muito de tomar aquele cafezinho com tapioca. Lá no bairro onde eu moro tem um senhorzinho que tem um carro. E ele vende a tapioca com cafezinho sem açúcar. Aí eu passo, leitinho de coco. Aí ele coloca ali o cafezinho, aí eu tomo com aquela tapioca. Aí quando passa um pouquinho, bota só mais um cheirinho. E esses dias, só mais um cheirinho, eu percebo que eu faço isso com os meus pecados. Só mais um cheirinho. E essas repetições dos nossos padrões, daquilo que cremos, dos nossos ritos, dos nossos preceitos, são coisas que muitas vezes podem até ser boas, mas muitas vezes, por serem coisas antigas, nos impede de ver o novo. E Jesus era o novo para aquele jovem. Jesus era a novidade, não só para o jovem, para o povo de Israel. Não era só a novidade para o povo de Israel, mas era a novidade para a humanidade. Sendo que ao mesmo tempo que ele é novo, ele é profetizado. Ele é descrito, os profetas falam sobre ele, o Antigo Testamento todo aponta para ele. Mas quando ele chega, não temos sensibilidade para compreender a pessoa de Deus nessa terra. Do lado daquele cara, na frente daquele cara. O fato é, meus irmãos, que ampliando essa discussão nesse verso, o nosso país tem uma maioria de cristãos. O nosso país ainda conserva, mesmo com essa maioria de cristãos, índices absurdos e vergonhosos de assassinatos, roubos, tráficos, golpes dos mais variados tipos, corrupção nas mais diversas instituições. E será que a quantidade de instituições religiosas ou igrejas tem produzido bons cidadãos? Nosso pastor, de quando em quando, nos alerta, fala essa mesma coisa. Será que tudo isso que temos produzido em nome da religião tem produzido melhores pais? Melhores políticos? Ou temos apenas, meus irmãos, apenas feito barulho, zoada, conferências, congresso, nada contra o congresso e a conferência, mas será que fazemos muito barulho e mudamos pouco aquilo que está no nosso entorno? Glória a Deus por essa igreja que entende que nós, discípulos de Jesus, somos enviados para a cidade. Nós não somos chamados para nos aglutinarmos aqui simplesmente, mas nós somos enviados a ocupar as vielas, a ocupar casas, apartamentos, com os grupos de relacionamento, sendo um sinal vivo do reino de Deus nessa cidade, sem focar no título, sem focar na sua posição, mas como centro, o corpo e o sangue de Jesus em cada GR, em cada igreja, em cada lar que tem o nome de Jesus como centro de todas as coisas. Mas nesse desafio de entendermos que cumprir os mandamentos não é suficiente, Paulo nos diz em Colossenses 2:8, tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Tradições
humanas, arranjos nossos, tradições humanas, visões, leituras, lentes nossas. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, serve para os nossos dias? O que Paulo está dizendo serve para o nosso dia a dia, dentro de casa, para mim, crente. Vãs filosofias, sou craque de fazer. Tradições, o que eu creio, sou craque de produzir. Paulo está nos advertindo, fazendo jus a que Cristo ensinou para aquele jovem. Mateus 23, verso 1 diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: o mestre da lei e os fariseus se assentam nas cadeiras de Moisés, obedecem-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles andam com fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-las. Verso 14 do Mateus capítulo 23 diz assim, do verso 13, desculpa: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso são castigados mais severamente. O jovem se diz alguém que cumpre a lei, meus irmãos. Talvez muitos de nós cumprimos a lei, temos compromissos com o mandamento de Moisés, mas logo veríamos que estar comprometido com a religiosidade da época e não com o coração do mandamento pode nos impedir de viver o novo, e o novo que tem um nome e é Jesus. O novo, na verdade, já era prometido historicamente para redimir a humanidade do seu pecado, das suas culpas, da sua vergonha, através do sacrifício do próprio Filho na cruz do Calvário. Essa exortação é forte. Essa exortação é um ensino para os nossos dias, onde a Igreja de Jesus tem sido desafiada num país como o nosso a continuar de pé. E para finalizar, meus irmãos, eu vou me ater aos versos 22 e 23 de Lucas 18. É um desafio para entendermos a diferença entre riqueza e sensibilidade. Verso 22 diz: quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. É o mesmo siga-me que ele chamou Pedro, é o mesmo siga-me que ele chamou os outros discípulos. Eu particularmente, ao ler esse texto, eu sempre imaginei que ele era especificamente sobre dinheiro. Eu acredito que aparentemente as nossas leituras, empobrecidas muitas vezes, achando que salvação é escapismo. Eu, por exemplo, muitas vezes estou lendo a Bíblia e pensando na vida do irmãozinho ou da irmãzinha. Só que o Evangelho só faz sentido se a leitura for para mim. A leitura para me corrigir. Porque se não me corrige, eu quero que corrija o outro, aí fica difícil. Mas o fato é que esse jovem rico parece talvez comigo e com você. O fato é que talvez ao ler esse texto de maneira muito rápida, esse texto é sobre rico, não é sobre mim. Sobre dar as minhas coisas. Se eu fosse vender minhas coisas, pastor Armando, duas bicicletas, 2 skates, pronto, vende tudo aos pobres. Se o pobre for comprar de remédio para dor de cabeça, não passa nada. Que é pouca coisa. Eu achava que o texto era sobre riqueza, então que bom falar, não é sobre mim, sobre os ricos. Eu vou pregar para confrontar os ricos da igreja. Eu achava que era assim, eu vou falar esse texto para falar dos irmãozinhos que tem dinheiro, porque eu estou sem dinheiro para dar aí, para ver se ajuda nós. Mas o fato é, meu irmão, que a maioria de alguns comentários, estudos e interpretações realmente apontam para que o problema daquele jovem é ter colocado as riquezas em primeiro lugar.
é ter colocado o seu coração em coisas que Jesus vai dizer que a traça e a ferrugem vão corroer. O texto é muito claro, Jesus ensina isso, e diz que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Ele viu Jesus, mas não achou que as suas riquezas eram menores do que Jesus. Ele estava diante do céu. O céu desceu em forma humana e está literalmente na sua frente, mas ele não abriu mão daquilo que era mais importante para ele, suas riquezas, posição, mas antes de riqueza e posição, a sua crença no que ele era, a sua crença no que o espelho dizia. Meu irmão, em Cristo Jesus, o espelho não é a voz definitiva sobre nós. Em Jesus reconhecemos o pecado do narcisismo dos nossos tempos, mas Narciso não tem a voz final. A voz final sobre nós, mesmo quando nós estamos no mais atormentador pecado, é a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que nos piores dos nossos momentos continua se sobrepondo ao espelho, continua se sobrepondo àquilo que eu e você temos no bolso. Mateus 6, 19 a 21 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Daqui a 60 anos, meu irmão, eu não sei onde vai estar os seus bens, mas eu tenho certeza que a sua vida aos pés de Jesus vai deixar um legado. Os seus netos vão olhar para o seu quarto e vão dizer: a palavra de Deus falou com meu avô aqui. A Bíblia falou com a minha avó aqui. A minha avó, eu vi a minha avó adorando ao Senhor na cozinha. Isso é legado, meu irmão. Que traça e ferrugem não vão corroer. Você quer deixar um legado? Ou e você queremos deixar uma herança de fé? Nós precisamos atentar para essa história. Mateus 13, 44, 46, Jesus nos ensina que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem acabou de achar e escondeu. E para a alegria dele, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Jesus está nos ensinando primeiro que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Depois Jesus diz que quando a gente acha algo de valor, a gente deixa tudo para trás. Tudo para trás. E a gente se coloca focado, a gente se coloca atento, a gente se coloca com interesse naquilo que é tesouro para mim e para você. Riqueza não necessariamente é um local onde eu coloco o meu desejo por dinheiro, mas é onde o meu coração está. Riqueza é quando eu encontro, como Mateus 13, Jesus encontrando o lugar e deixo tudo para trás para tê-lo. Meu irmão, eu queria dizer que talvez você veio cultuar, cumprir a sua agenda, querer as bênçãos de Deus, mas eu quero te perguntar se você quer a presença de Deus, sensibilidade para notar a sua presença entre nós. Nós queremos o que Deus pode nos dar ou nós queremos nos dar para Deus, a fim de que Ele nos complete, nos encha, que nos fortaleça, como diz o salmista no Salmo 28:7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda, o meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Meus irmãos, eu aprendi com essa igreja ao chegar aqui sobre vícios, traumas, maus hábitos, talvez eufemismos para os pecados. E uma autora conhecida como Mallory Beth escreveu um livro chamado Codependência Emocional Nunca Mais. O meu fundo de poço na minha vida para eu conhecer Jesus não foi substância química, não foi a pobreza que eu vivi, passar fome, não foi. Meu fundo de poço foi emocional. Ela diz assim no seu livro Codependência Emocional Nunca Mais: o codependente emocional é alguém viciado em crises. Eu aprendi que os vícios do meu coração, meu irmão, se transformam em bens emocionais.
Muitas vezes somos viciados em ajudar o outro, não é não? Viciado em querer resolver o problema do outro. Viciado em querer dizer como é que o outro tem que ser. Viciado em querer dar para o outro aquilo que nem a gente tem. E nesse vício, meus amados, eu queria dizer que talvez eu e você temos riquezas emocionais, ressentimentos, que são mágoas, traumas, sombras, que preenchem a nossa poupança emocional ao longo de anos, décadas. É aquela vizinha, a minha tia, a minha irmã que brigou comigo quando eu era criança e me falou algo que machucou e eu lembro até hoje, eu nunca esqueci, eu nunca perdoei e até hoje eu tremo quando eu vejo essa pessoa. Amados de Jesus, queria o coração do jovem estava na riqueza, e quer o meu e o seu, quer seja o coração daquele jovem nos bens, o meu e o seu está em outros bens que Jesus fala que são riquezas que habitam também no nosso coração, que são caros, tão caros, que nós não temos muitas vezes coragem de voltar para reparar, nós deixamos para trás, colocamos embaixo do tapete. Quando eu cheguei nessa igreja, a gente ocupava ali o lugar ali que era o Querigma Júnior, uma escola, e num belo dia, chegando na porta ali do Querigma, chegaram 2 caras de moto, e eu falo logo, misericórdia. 2 carinhas de moto, colocam uma arma para mim, e eu com dread, o rasta, andando por aí a solto, torto e à direita, achando, não, os caras não vão roubar um rasta. Aí o cara bota a arma na minha cara. Sabe o que é que eu faço quando ele coloca a arma na minha cara? Eu corro. Quando eu corro, ele fala, não corre não, senão eu atirei de costa. Eu voltei, deixei a mochila, dei o celular para ele, na época um iPhone 3GS. Já não estou tão jovem e rico assim, né, pastor? Eu fiquei tão perplexo com a situação, falei com segurança da escola. Meu irmão, subi na garupa da moto, o cara nem autorizou. Subi na garupa, vamos na favela pegar esses caras, bora lá nos olhos. Por causa de um iPhone, meu irmão, por causa de um celular, por causa de um utensílio que tem a função de me comunicar com o outro. A sua riqueza, meu irmão, está nisso aqui? Seu ídolo é isso aqui? Seu ídolo é a sua imagem nisso aqui? Jesus não vai pedir só o dinheiro não, vai pedir essa riqueza também. Vai pedir os ressentimentos, vai pedir as mágoas, vai pedir para eu e você colocarmos aos pés da cruz. Para que Ele seja a nossa completa e total riqueza, suficiente e soberana em nossas vidas. Talvez eu e você, meu irmão, aqui hoje, precisamos compreender que muitas vezes estamos sendo como uma criança que chora, pede o presente para o pai, quando está na loja o presente está num lugar alto, e a criança dá um sinal quando ela quer uma coisa que aparentemente ela está percebendo que o pai não quer dar. O que é que ela faz, meu povo? Chora, é o sinal. Eu quero aquilo, eu quero aquele presente, papai, eu quero aquele negócio, eu quero. A criança tem sinceridade, ao chorar tem sinceridade. Ela está mostrando o que ela quer, ela está mostrando o que ela deseja, ela está mostrando um objetivo. Mas ela ainda não tem sensibilidade para compreender que o pai ou não pode comprar, ou não é o momento. Meu irmão, muitas vezes, se Deus não está nos dando algo, é porque ou não é a hora de receber o presente. Isso aqui é bem clichê, né? Parece até aquelas falas assim, de um negócio mais positivista, mais coach. Mas Deus trabalha assim mesmo, meu irmão, porque Ele sabe quando nós estamos sendo imaturos, meninos, crentes que não produziram ainda, crentes que ainda não amadureceram e cresceram, mas nós estamos chorando, sinceramente para Deus, querendo coisas que não é o momento. Meu irmão, precisamos de sensibilidade.
E essa sensibilidade, meu irmão, acontece quando nós estamos aos pés de Jesus. Aquele homem estava de frente com Jesus. Meu irmão, você de frente com Jesus, cara a cara, e não perceber que era Jesus, e que tudo que ele era mais importante que tudo que você tem, pode ser uma revelação correta do nosso estado de cansaço, do nosso tédio, da incapacidade que estamos perdendo de fazer as mesmas coisas repetidas vezes como se fosse a primeira vez. Nós não temos mais paciência, estamos exaustos, estamos cansados. A Bíblia revela que o jovem saiu triste da presença de Jesus porque tinha muitos bens e não aceitou vender tudo o que tinha e dar para os pobres. Deixar tudo o que havia construído para acompanhar aquele que ficou para ele como sendo apenas o bom mestre. Jesus não pode ser apenas o nosso bom mestre, meus irmãos. Não podemos só cantar sobre as belezas de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, mas na hora de se submeter à autoridade de Jesus, aí eu viro... Meus irmãos, esse microfone não me define. Um violão na mão cantando não me define. O Senhor conhece a adoração do nosso coração, não daquilo que as nossas mãos conseguem tatear. O Senhor sabe, meu irmão, que o que me define, o que te define, precisa ser um coração arrependido, contrito, quebrantado, como o salmista fala. O jovem rico teve sinceridade em cumprir os mandamentos, sim ou não? Sim. Mas não teve a sensibilidade para entender que seguir o Filho de Deus seria a maior de suas riquezas. Que seguir o Filho de Deus seria o maior de todos os seus bens, e que seguir o Filho de Deus com sensibilidade, perceber a presença de Jesus, é tudo que eu e você precisamos em todo o tempo. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo nessa comunidade, é olhando para a vida dos pastores, e aqui não é nenhum endereçamento, bajulação, mas é olhar para a vida do Zé, olhar para a vida do Armando, e tremer e temer. Se sobrepõe a duvidar, tremer e temer. Se sobrepõe a querer fazer do meu jeito, olhar a vida íntegra, reta e tremer diante disso. Porque, meus irmãos, nós precisamos de valores sólidos para que a vida não se esvaia. Valores sólidos, homens e mulheres de Deus, firmes, para que a vida não se perca na liquidez dos nossos tempos, para que ela não escorra pelo ralo, porque toda hora a minha carne, a sua carne, tende a uma certa gravidade espiritual, é para baixo. O caminho que Paulo está dizendo em Romanos 7 é que a nossa carne vai tender a ir para baixo, vai tender a ir para o pecado. A gente não acorda às 5 horas da manhã querendo desengordurar uma panela. A gente não acorda de manhã querendo ir para uma academia. A gente não acorda de manhã querendo ler a Bíblia, orar. Porque enquanto estamos nesse lugar, nós vamos precisar praticar a sensibilidade na presença de Jesus. E nos submetermos à sua autoridade. Cantar, irmão, vamos. Celebrar, iremos. Mas perceber a presença de Jesus diante de nós, nos dando sims e nãos, é um desafio, meu irmão. Quero te convidar a orar comigo nesse tempo. Quero te convidar a baixar a tua cabeça, talvez fechar os seus olhos. E se perguntar, meu irmão, se esse jovem rico é um jovem tão distante da sua realidade. Perguntar se talvez esse jovem rico não sou eu e você, que temos bens, riquezas emocionais,
que não temos a habilidade, a coragem de deixar aquilo que nos marcou negativamente, aquilo que marcamos nas pessoas ao nosso redor negativamente para trás. Paizinho amado e querido, te oramos, Senhor, nesse momento, certos de que a Tua presença é tudo que nós precisamos. Somos gratos, Senhor, porque ao longo da história o Senhor continua sendo bondoso e misericordioso. Como o salmista diz, bondade e misericórdia certamente nos seguiriam. E muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos alertados, ministrados, confrontados pelo Teu doce e santo Espírito. Paizinho, nesse momento, em comunidade, reconhecemos aqui a Tua presença, Tua palavra, mas o Teu senhorio entre nós, nos revelando aquilo, Senhor, que não Te agrada. Paizinho, em nome de Jesus, tem misericórdia dos nossos caminhos, mas ao mesmo tempo, confiando de que o Senhor é um Deus de poder, refaz, Senhor, refaz. Em nome de Jesus, muda. Em nome de Jesus, nos cura, Senhor. Nos leva para um caminho de entendimento e consciência correta de que o Senhor continua sendo tudo aquilo que nós precisamos para lidar numa sociedade tão cansada, onde as pessoas facilmente são tão canceladas, odiadas, onde naturalmente esse mundo caído, Senhor, quer nos levar para a solidão e para as distâncias, mas muito obrigado porque o Senhor é a própria cultura do restabelecimento e não do cancelamento. O Senhor é a cultura da reparação, é a cultura da restauração, é a cultura do perdão. Deus e Pai Todo-Poderoso, trabalha no mais íntimo do nosso ser, a fim de que tenhamos, Senhor, sensibilidade para reconhecer, Paizinho, a Tua presença na nossa vida e no meio de nós. Nos usa para a Tua glória, nos ajuda a ser igreja Tua, não de 4 paredes, mas de 2 pernas, que avança, que cura, que evangeliza, que cuida, que adora o Teu nome no lugar mais alto, que tem a Tua palavra como fonte de alimento principal e crê na Tua bondade como fonte única e última de tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela Tua palavra diante de nós, assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E meu irmão, se você ouviu essa palavra, entendeu o que esse evangelho é, eu quero fazer uma pergunta para você, sem subestimar a ação e a soberania do Pai, de Deus nesse lugar. Se você se identificou com essa história, se vê como alguém que está sendo convocado a seguir Jesus, eu quero te perguntar, lembrando daquilo que aprendemos em Mateus 10:10, a confessar diante dos homens, para que Ele nos confesse, para que Ele nos justifique diante de Deus. Quero te perguntar se você nessa manhã aqui quer tomar uma decisão por Jesus, segui-lo, caminhar próximo a Ele, andar em comunidade. Quando as tuas mãos, eu quero te convidar a fazer um sinal, onde você está aqui nessa manhã. Se tem alguém aqui em nome de Jesus, que você tome essa decisão, alguém aqui no nosso meio, quer tomar essa decisão, fazer um gesto, um sinal aí no seu lugar. Amém, amém, amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, vamos continuar louvando e adorando a Ele. Fiquem na paz de Jesus.